Bom dia, querido ouvinte e amigos preciosos. É sempre tão bom te encontrar e meditarmos na porção da Palavra de Deus. Eu, particularmente, amo esse momento em que os nossos corações estão conectados pela Palavra, pelo conhecimento e ampliação do reino de Deus, enchendo nossos corações de alegria. Receba, então, um grande abraço da pastora Betinha e que Deus nos ajude. Nossa reflexão hoje está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que nos diz assim: Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus estruturou esse princípio, conhecido como a regra de ouro, de forma positiva em vez de negativa. Assim, ele inclui omissões, o que não deve ser feito, bem como comissões, o que deve ser feito. Este epigrama expressa a essência da vida cristã, ou poderíamos simplesmente traduzir: o amor está no cerne do discipulado. O elo imediato do versículo 12 com os versículos anteriores é este: já que o Pai nos dá coisas boas, deveríamos imitá-lo mostrando bondade aos outros. A forma de provar se uma ação beneficia os demais é se gostaríamos de receber tal ação. A regra áurea ou a regra de ouro, como eu acabei de citar, tinha sido expressa nos termos negativos pelo menos 100 anos antes dessa época, pelo Rabino Hillel. Portanto, declarando essa regra numa terminologia positiva, Jesus vai além da restrição passiva para a benevolência ativa. O cristianismo não é simplesmente uma questão de abstinência do pecado, é sim a bondade positiva nos relacionamentos em que nós estamos com as pessoas à nossa volta. Essa declaração de Jesus é a lei e os profetas, isto é, resume os ensinamentos morais da lei de Moisés e os escritos dos profetas de Israel. A retidão exigida pelo Antigo Testamento é cumprida nos cristãos convertidos que assim andam de acordo com o Espírito de Deus. Se esse versículo fosse obedecido universalmente, transformaria todas as áreas das relações internacionais, a política nacional e a vida familiar e também a vida da igreja. Como nos diz o 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 7, que nos diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Um texto bastante conhecido e que ele amplia o amor que vai além das palavras, perpassa pelas ações e também por autossacrifício, como realmente nós acreditamos que o amor, ele também é um amor sacrificial, como foi o amor de Jesus, que entregou-se por amor a todos nós e que de uma forma tão completa, o capítulo 3, versículo 16 de João vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nós vamos encontrar que Deus, o nosso próprio Deus, ele é o modelo máximo do amor, da capacidade de abençoar o outro, de amar o outro mais do que a si próprio. O amor sacrificial de Jesus vai nos ensinar isso. Longe de pagar o mal com o mal, devemos fazer o bem a todos. Foi assim que Deus respondeu à rebelião dos homens, oferecendo-lhes a salvação pela própria graça,
Como nos diz Efésios 2, 8 e 9, ele vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Então temos aqui a certeza de que somos salvos, fomos alcançados, continuamos sendo abençoados pela graça, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, e que nós também devemos estender isso às pessoas que estão à nossa volta. Se consultarmos nossos próprios interesses, nós ganhamos uma perspectiva divina de como tratar as outras pessoas. E isso abre espaço para servir em amor e dar de si mesmo. A pergunta de ouro é: se eu fosse a outra pessoa nesse momento, o que gostaria que eu fizesse? Uma boa pergunta para podermos entender o valor e a extensão do que essa regra de ouro para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para o nosso próprio crescimento e para o bem da humanidade, nós podemos então fazer. Façam também vocês a eles. Esse trecho termina com uma diretriz para a vida. Não esperemos que os outros façam algo por nós. Tomemos nós a iniciativa de fazer pelos outros aquilo que desejamos que fizessem por nós. Muitos nos ensinaram a não fazer aos outros o que não desejamos para nós próprios. Cristo, e assim o cristão age antes, é ativo, não negativo, nem passivo. Temos então essa direção do Evangelho que nos convida a retribuir de acordo com o que gostaríamos de receber, de dar aquilo que gostaríamos que fosse nos dado, a dar também esperando aquilo que certamente gostaríamos de receber. É uma palavra abençoadora, é um princípio do reino de Deus, de que o amor deve ser sincero, como eu já li, o amor deve ser generoso, deve ser pacífico, ele deve ser altruísta e ele deve desejar dar muito mais do que receber. Eu espero que essa palavra possa aquecer o nosso coração para o amor, para as boas práticas do amor e para que também as pessoas que estão à nossa volta possam ver Cristo em nós. Uma ótima reflexão é a palavra de hoje, é a reflexão de hoje, é o desafio de hoje. Que Deus nos abençoe e eu desejo que o amor seja o tema constante das nossas vidas, dos nossos relacionamentos e da nossa prática cristã. Um grande abraço da pastora Bettine, que Deus nos abençoe. Amém.